Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com a vida de cada um de vocês. Nós estamos iniciando o nosso PB, o nosso curso aqui, a nossa jornada Panorama Bíblico, onde nós vamos passar pelos 66 livros das Escrituras, trazendo um panorama a respeito dos livros, falando a respeito dos acontecimentos principais encontrados dentro da história bíblica. E eu convido você então para nós caminharmos juntos aí semanalmente, todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, sempre um vídeo novo, semanalmente, para que você possa crescer aí no conhecimento das Escrituras. Lembrando, nunca é demais lembrar, não é verdade? Que nós não adquirimos conhecimento como um fim em si mesmo, mas nós adquirimos conhecimento para servir melhor ao Senhor e para glorificá-lo. Então vamos iniciar na nossa jornada com o livro de Gênesis. Na língua hebraica, o nome do livro é Bereshit. Na verdade, Bereshit é uma palavra que é traduzida para o português como no princípio. Esse é o título do livro na língua hebraica. Agora, talvez você possa perguntar, mas se o título do livro na língua hebraica é no princípio, por que na nossa Bíblia, a língua portuguesa, aparece então a palavra Gênesis? Porque, na verdade, o título da língua portuguesa acabou vindo da língua grega, da tradução das escrituras hebraicas para a língua grega. E daí vem o nome Gênesis, que significa origem. E, na verdade, o livro de Gênesis aborda justamente isso, os começos, a origem de todas as coisas. É um livro importantíssimo para nós estudarmos, porque cobre um período muito extenso de história. Já a gente fala um pouco mais a respeito disso. Acredita-se que o autor do livro de Gênesis é Moisés. Nós temos evidências tanto históricas quanto internas dentro das Escrituras que apoiam a tese de que foi Moisés que escreveu o livro. Stanley Ellison, em uma das suas obras, ele nos dá vários argumentos para a confirmação da autoria mosaica do livro de Gênesis. Dentre estes argumentos, nós podemos encontrar aqui alguns que eu acabei elencando para essa nossa aula aqui. 4. Vamos lá. O primeiro deles é que Moisés foi reconhecido como um homem erudito. Moisés poderia perfeitamente ter escrito, como eu acredito, e muita gente acredita que foi ele que escreveu. A gente lembra, por exemplo, do sermão de Estevão, em Atos dos Apóstolos, quando Estevão diz que ele era homem poderoso e conhecedor de toda a ciência dos egípcios. Nós encontramos alguns textos que estão colocados aí na tela que você está vendo neste vídeo. Eu gostaria de ler 2 versículos. O primeiro deles, Êxodo 17:14, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A gente percebe aqui no texto de Êxodo que se encontra aí dentro desse grupo de livros chamado como Lei, que são os 5 primeiros livros das Escrituras, o próprio Deus ordenando a Moisés para que Moisés escreva. Deuteronômio, capítulo de número 31, verso de número 9, vai dizer o seguinte a nós: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então é dito nesse versículo bíblico que Moisés escreveu a lei. E é muito importante você saber que quando nós lemos a palavra lei na Bíblia, lei pode significar esse conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que nós cremos foi escrito por Moisés. Em segundo lugar, Cristo e os autores do Novo Testamento afirmam ser Moisés o autor dos 5 livros conhecidos como a lei. Vamos lá, terceira evidência. Evidências arqueológicas dignas de credibilidade confirmam que houve atividade literária intensa antes de Moisés. A partir ali da época de Abraão, já existem achados arqueológicos que mostram atividade literária já naquele tempo. E a 4ª evidência aqui é de que quase todas as tradições judaicas, até o dia de hoje, reconhecem a autoria mosaica do livro de Gênesis.
O livro de Gênesis, ele cobre um período histórico de 2.369 anos. Veja só, dentro desses 50 capítulos do livro de Gênesis, nós temos aí um período de 2.369 anos de história, mais de 2 milênios. É um livro um tanto quanto abrangente no que diz respeito àquilo que ele acaba trazendo para nós de revelação bíblica. Ele aborda desde a criação do universo até a morte de José, que é o último dos patriarcas de Israel. Algumas pessoas afirmam então que o livro de Gênesis começa com a criação do universo e acaba terminando na morte de José. Começa com a criação e termina em um caixão. Então vamos lá, nós já vimos que a autoria mosaica é atestada por muitas evidências do livro de Gênesis, e nós vimos que ele cobre um período de 2.369 anos de história. Agora, quando é que Moisés escreve esse texto? O ano, segundo alguns historiadores, é o ano de 1443 a.C., mais ou menos ali no tempo, ou melhor, no tempo em que o povo é tirado da terra do Egito, muito provavelmente no deserto, Moisés escreve o livro de Gênesis. Quais são as contribuições que o livro de Gênesis traz para nós? Quais são essas contribuições singulares? Nós vamos começar a ver agora. Então vamos lá. Primeira contribuição, o livro fala a respeito da soberania de Deus. O livro não começa tentando provar a existência de Deus. O livro dá a existência de Deus como certa. E Deus, em sua soberania, resolve por sua vontade criar todas as coisas. Vamos lá. A segunda contribuição é o único registro autêntico do início. Sem o livro de Gênesis, sem esse registro, irmãos, nós teríamos dificuldade de entender e de saber como todas as coisas começaram, como foi o começo de todas as coisas. Terceira contribuição, o livro fala da entrada do pecado na Terra, na história da humanidade. O livro nos conta como o pecado entrou no mundo e nos dá o relato da queda. Quando dá o relato da queda, nos mostra a razão de todo o mal que existe no mundo hoje. À medida que nós caminharmos no estudo do livro de Gênesis, nós vamos falar a respeito disso. Quarta contribuição, o livro de Gênesis também é conhecido como o livro dos juízos, porque dentro deste livro nós encontramos inúmeros julgamentos de Deus. Por exemplo, a maldição como resultado da queda. Você sabe que a terra foi amaldiçoada por conta da queda, e o homem também teve que enfrentar consequências por conta da queda, por conta do pecado. Em segundo lugar, o dilúvio também é um outro relato de um juízo de Deus caindo sobre a humanidade então existente. Nós vamos abordar sobre o dilúvio também à medida que nós caminharmos. O terceiro juízo que a gente encontra dentro do livro de Gênesis, a confusão das línguas na Torre de Babel. Você sabe que os homens acabaram se rebelando contra a vontade de Deus, que era que eles se espalhassem e povoassem a terra. Haviam resolvido ficar num só lugar e fazer um nome célebre para eles, e Deus então confunde as línguas para que os homens se espalhassem pela terra. E o quarto juízo que a gente encontra aí no livro de Gênesis é o juízo sobre as famosas cidades de Sodoma e Gomorra. Dentro do livro de Gênesis, como uma quinta contribuição singular, a gente encontra a primeira menção ao Evangelho, já, por exemplo, no capítulo 3. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo bíblico é conhecido como proto-evangelho ou primeiro evangelho, por ser a primeira menção que traz esperança para o coração de uma humanidade caída, do primeiro casal que havia caído em pecado. Em sexto lugar, esse livro nos fala a respeito da aliança abraâmica, da chamada de Abraão. Deus chama Abraão para formar uma nação que seria depositária da sua palavra, que seria um testemunho de Deus no mundo e que seria também a nação por onde viria o Messias. Quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas
todas as famílias da terra, já pensando em mim e você, já pensando no desenrolar do seu plano de salvação para com a humanidade. A sétima contribuição que a gente encontra no livro de Gênesis é a contribuição cristológica. Existem profecias e tipos a respeito de Cristo no livro de Gênesis. Vamos citar algumas profecias, vamos lá. Nós vimos que em Gênesis 3,15 fala a respeito do descendente da mulher, que é uma profecia sobre Cristo. Em Gálatas 4,4 nós lemos que Cristo nasceu, vindo de mulher, nascido sob a lei. A segunda profecia que a gente pode mencionar aqui é a semente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, citada aqui por mim ainda há pouco. E a terceira profecia é sobre o leão da tribo de Judá. Em Gênesis 49, versículo 9, nós encontramos essa profecia. E depois, mais tarde, no livro de Apocalipse, capítulo 5, é dito que o leão da tribo de Judá venceu. Foi dito para João: limpe as suas lágrimas, pare de chorar. O leão da tribo de Judá venceu. Tipos de Cristo, então, no livro de Gênesis. Adão, como cabeça da raça humana, acaba sendo um tipo de Cristo, que é a cabeça da nova raça criada, nascida de novo, criada por Deus. Abel, ao oferecer o mais excelente sacrifício, ele se torna também um tipo de Cristo, que ofereceu a si mesmo o mais excelente de todos os sacrifícios por mim e por você, para aplacar a ira de Deus, não é verdade? Para que os nossos pecados fossem limpos. Terceiro tipo, Melquisedeque, quando Abraão voltava de uma batalha. Melquisedeque, que era rei de Salém, foi se encontrar com ele. E esse Melquisedeque, que não tem registro nem de começo, nem de fim de dias, torna-se então um tipo de Cristo ali no livro de Gênesis. Tanto que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, chama Jesus de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não vinha da tribo de Levi, mas era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isaque, em sua submissão ao altar, é mais um tipo de Cristo encontrado dentro do livro de Gênesis. Quando Abraão vai oferecê-lo, o texto bíblico não mostra Isaque relutando em ser colocado no altar. A narrativa bíblica mostra para nós que ele deita no altar e Deus impede, então, o sacrifício de Abraão, porque Abraão já havia dado mostras de que o coração dele estava totalmente nas mãos do Senhor. Se Isaac foi poupado, Cristo é o sacrifício que não foi poupado, é o Cordeiro de Deus que foi provido por mim e por você, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. E aí, para terminar então, José é mais um tipo de Cristo que nós encontramos no livro de Gênesis. Ao olhar para a história de José, nós podemos encontrar de várias maneiras, como de várias maneiras ele acaba se tornando um tipo de Cristo. Por exemplo, ele é traído pelos seus irmãos. E você sabe que os irmãos de nação de Jesus acabaram pedindo a sua crucificação. Ele é amado pelo pai. José é amado pelo seu pai. E a Bíblia mostra para nós, em alguns momentos, a voz do céu vindo e falando a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. José toma uma esposa gentia no exílio. Ele vai se casar com mulheres egípcias. Nós, dentre os gentios que nos convertemos a Cristo, acabamos sendo um tipo desta noiva que Cristo tem adquirido neste tempo. José se torna soberano do mundo e nós sabemos que toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a Jesus Cristo. E José redime os seus irmãos da fome que assolou a terra naquela época, sustentando a sua família, trazendo a sua família para o Egito, e nós somos redimidos dos nossos pecados, libertos dos nossos pecados por conta de Jesus Cristo. Eu espero que nessa primeira aula do nosso panorama bíblico você tenha sido edificado. Eu quero dizer para você que lá no nosso grupo, no grupo da igreja no Telegram, nós vamos estar postando material referente às aulas semanalmente. Se você ainda não entrou no nosso grupo lá, você pode então entrar no Telegram, procurar Igreja Batista Videira e se inscrever no nosso grupo, que o material vai estar chegando, sendo postado ali semanalmente para você. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder nos ajudar compartilhando o vídeo e curtindo,
fica aqui já o meu agradecimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.